Eva, qual é a atuação do neuropsicopedagogo? O neuropsicopedagogo, ele pode atuar na intervenção e na avaliação. Por lei, ele pode fazer hipóteses diagnósticas e intervenção precoce. Então, com crianças a partir de 1 aninho de idade, ele pode aplicar Denver ou aba naturalístico. Com crianças que estejam com dificuldades escolares, ele pode fazer as avaliações escolares, as avaliações acadêmicas, desde aplicar os testes que não sejam restritos ao neuropsicopedagogo. Nós podemos utilizar todos os testes disponíveis que não sejam restritos ao neuropsicopedagogo, tá? Então, existem os testes que os psicólogos podem usar, somente eles, e existem os testes que nós podemos usar. O neuropsicopedagogo ele traça um planejamento para saber quais são as dificuldades que aquela criança tem na intervenção precoce, o que ele precisa tratar, é contato visual, é imitação, é segmento de comando, né? O que ela precisa estar ali para ter os seus pré-requisitos básicos. Depois disso, ele precisa observar quais são os pré-requisitos para a alfabetização. Então, o neuropsicopedagogo, ele acompanha a criança, principalmente aquelas que estão com transtornos do neurodesenvolvimento, inseridas no transtorno do espectro autista, desde a sua primeira infância até a sua adolescência. Na segunda infância, o neuropsicopedagogo pode trabalhar com a alfabetização da criança, ele pode trabalhar também avaliando e intervindo nas dificuldades acadêmicas, na adolescência também. O neuropsicopedagogo pode avaliar as funções executivas em crianças, adolescentes e adultos e fazer reabilitações cognitivas que sejam cabíveis a ele. Então, nós temos uma vasta área para explorar. A gente tem muito trabalho para estar exercendo em várias faixas etárias, sem dizer também que fazemos estimulações cognitivas em idosos. Temos a área em cada faixa etária do ser humano, em todo o seu desenvolvimento. Como funciona o processo avaliativo em crianças? O processo avaliativo em crianças, ele envolve testes padronizados, tá? Testes padrão ouro e testes qualitativos. Então, nós avaliamos a criança desde suas habilidades básicas até se ela está inserida dentro de algum transtorno do neurodesenvolvimento. São utilizados testes padrão ouro, como o ADOS, o ADIR ou o SRS-2. São utilizados os testes também para mapeamento do desenvolvimento infantil. Por quê? Porque não faz muito sentido ter apenas um laudo. Nós precisamos entender quais são as dificuldades dessa criança. Então, quando eu faço uma testagem para uma hipótese diagnóstica de algum transtorno, eu preciso fazer um mapeamento dessa criança para entender qual é a dificuldade dela, seja na área da socialização, da linguagem, do comportamento adaptativo, da linguagem receptiva e expressiva ou do cognitivo. Esse é o mapeamento para que eu possa montar o PEI, um plano de intervenção terapêutico no meu consultório. Eu posso avaliar também as funções executivas. Então, eu posso observar na avaliação se a criança está com dificuldade na atenção, na memorização, na organização e no planejamento, como é que está o processo dela na regulação emocional, para também montar um planejamento terapêutico. Dessa forma, a criança tem uma avaliação completa com hipótese diagnóstica, mapeamento e um plano de intervenção para os terapeutas poderem fazer a terapia adequadamente. Como funcionam os processos avaliativos em adultos? Nos adultos, o neuropsicopedagogo ele pode aplicar os testes não restritos a ele. O que seriam os testes não restritos? Testes que ele pode aplicar e que não sejam restritos ao psicólogo. O neuropsicopedagogo ele está apto por lei a fazer avaliações em qualquer faixa etária. Então, nos adultos, nós podemos avaliar hipóteses diagnósticas de transtornos do neurodesenvolvimento
e como autismo e TDAH. E nós podemos aplicar testes para as funções executivas, para observar como ele está funcionando, como é que está a organização mental, o autocontrole, a motivação, a regulação emocional desse paciente, o planejamento. E através desses testes nós podemos montar um mapeamento de habilidades. Por exemplo, se eu aplico um teste para funções executivas, quais são as dificuldades que ele teve ali? As dificuldades que ele teve ali, eu vou ter que colocar no meu plano terapêutico, para que tanto eu ou outro terapeuta possa trabalhar em cima daquilo ali para desenvolver o paciente. O neuropsicopedagogo pode avaliar também as habilidades sociais do paciente. O que seriam as habilidades sociais? Como ele está interagindo, como ele se desenvolve no meio social, como é a comunicação, a interação, o engajamento social, a motivação social, a percepção social dele. Digamos que o meu paciente esteja em uma avaliação para autismo, ele teria dificuldades, é claro, ele vai ter uma alteração na testagem das habilidades sociais. Então, eu preciso identificar essas dificuldades e montar um planejamento terapêutico para que o terapeuta possa trabalhar em cima das habilidades sociais do paciente, ele possa se desenvolver. Porque a ideia não é somente ter um laudo, ter um diagnóstico, a ideia é que o paciente possa sempre estar se desenvolvendo e a gente possa, o neuropsicopedagogo, o psicólogo ou qualquer outro terapeuta, possa intervir nas dificuldades desse paciente. Por que devemos avaliar as funções executivas? Porque as funções executivas, elas desenvolvem uma importante função na nossa vida. Nós vivemos pelas funções executivas. Por exemplo, o planejamento. Eu preciso me planejar, eu preciso planejar que horas eu acordo, o que eu vou fazer de manhã, que horas que eu vou comer, que horas que eu vou para o trabalho, se eu me atrasar, se eu estou sempre me enrolando, se eu não consigo ter uma agenda, ter um horário específico para fazer as minhas atividades. Isso é uma dificuldade nas funções executivas, principalmente na parte de planejamento e organização. Então, eu preciso identificar que o meu paciente necessita de uma intervenção nessa área, né? Temos pacientes que não conseguem tomar banho adequadamente, que eles não conseguem escovar os dentes adequadamente, não tem uma boa higiene pessoal. Em casa, a casa vive bagunçada, esquecem panela no fogo. Ali também existe uma dificuldade nas funções executivas, isso precisa ser identificado pelo terapeuta, pelo avaliador, para que esse paciente possa fazer uma intervenção. Tem também os pacientes que têm dificuldade no gerenciamento financeiro, o gerenciamento financeiro está totalmente ligado às funções executivas. Ter vontade de sair da cama está ligado às funções executivas. Ter hora para dormir está ligado às funções executivas. Então, o dia inteiro nós fazemos várias atividades ligadas às funções executivas. Pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, elas possuem muitas dificuldades nessas funções, né? Pessoas com transtornos psiquiátricos também, até mesmo pessoas que realmente não têm nenhum transtorno, não estão dentro do transtorno, precisam de apenas alguns ajustes. Mas desde que estas funções estejam adequadamente tratadas por meio de estimulações cognitivas, eu consigo com que o meu paciente tenha uma boa qualidade de vida. Por que é difícil diagnosticar o autismo em mulheres? O autismo em mulheres é muito subdiagnosticado porque desde a infância elas já sabem mascarar muito bem os sinais de autismo, né? Então, geralmente ela cresceu aquela criança tímida, muito quietinha, uma criança boazinha, que faz tudo pelos outros, que faz tudo pelos pais, uma criança que brinca sozinha. O que nós conhecemos hoje como a criança perfeita, que os pais falavam que era a criança perfeita, não bagunça, não bate o pé, aceita tudo. Então essa mulher, desde criança, ela já imitava muito bem, ela já mascarava muito bem.
Então ela entendeu que quando ela estiver triste, ela precisa ir socializar, porque ela quer ser igual às outras pessoas, né? Ela quer interagir, ela se sente em defeito de fábrica, ela quer estar ali, mas ela não consegue interagir igual às outras pessoas, ela não consegue seguir o padrão que a sociedade está seguindo ali naquele momento, ou que as outras amigas dela estão seguindo naquele momento. Em grupos de amizades, ela tenta ser inserida, ela tenta se inserir, acaba tendo gostos diferentes das amigas, então, mesmo ela não incluída, ela quer tentar se incluir. Isso acontece tanto em criança, na adolescência, na fase adulta. A mulher também, né, com todo esse mascaramento, ela acaba tendo a síndrome da boazinha, então ela quer aceitar tudo, ela aceita tudo, fica muito vulnerável, está mais vulnerável a abusos emocionais e físicos. Aí, quando ela chega no neurologista e no psiquiatra, com uma queixa secundária, vejam só, a mulher está desde a infância aguentando, 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 aí ela chega no médico, eu não consigo dormir. Ele vai dar um remédio para dormir. Eu me sinto depressiva, ele vai dar um remédio para depressão. Estou muito ansiosa, ele vai dar um remédio para ansiedade, ou um remédio para síndrome do pânico, ou um remédio para qualquer outro sintoma que ela tenha ali. Só que ela mascara tão bem que aquele profissional que está atendendo ela, de qualquer área seja, não consegue identificar que ela pode estar no espectro autista. Até que ela faça uma boa avaliação que diagnostique ela dentro do espectro, que identifique ela dentro do espectro autista, e ela possa entender que ela não precisa ser igual às outras pessoas. Ela pode remover a máscara, ela pode ser ela mesma, e ela não precisa mais tentar seguir padrões que são exigidos a ela, ou tentar ser perfeita igual ela acredita que as outras pessoas são.